Romanos 15. Hoje é importante você estar com a sua Bíblia na mão, né? Nossa projeção está com um problema técnico aqui, mas eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Romanos 15, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Irmãos, essa é a sexta e última mensagem da série Mente e Fé, né? Até aqui você já deve ter ouvido sobre os desafios emocionais, que eles são muitos e ferrenhos para muitas pessoas. No entanto, nessa oportunidade eu quero, talvez, dar continuidade àquilo que eu falei na semana passada, sobre como a igreja deve lidar com esses desafios. Se todos fazem parte do corpo de Cristo, precisamos concluir que, se alguém em nosso meio luta contra alguma doença ou contra algum transtorno, essa luta não é dele, essa luta é nossa. Amém? Logo, deve-se haver um esforço, uma colaboração, uma unidade em prol do problema a ser resolvido. No texto que vamos refletir, a ideia é justamente abordar a unidade. Afinal, o próprio Jesus orou por nós, seus seguidores. Jesus orou pela igreja no Getsemane, em João 17, está o registro dessa oração. E no versículo 21 ele diz: até a fim de que todos sejam um. O desejo de Jesus é que todos nós fôssemos um, que todos nós sejamos um. Assim como Ele é um com o Pai, que nós também sejamos um com Ele. Mas antes de nós sermos um com Ele, nós precisamos ser um com nós mesmos. Isso é muito importante. O propósito é nobre, mas o caminho até lá é trabalhoso. Por quê, irmãos? Porque depende da atuação do Espírito Santo em nós. Porque é o seguinte: unir os iguais, o homem une. O estádio de futebol une os iguais, né? As redes sociais unem os iguais. Mas unir os diferentes, isso é obra sobrenatural. É só o Espírito Santo que pode fazer uma coisa dessa. Então nós dependemos da atuação do Espírito Santo para unir nós que somos diferentes. Amém, irmãos? Isso não significa que não deve haver esforço por parte do homem. Pelo contrário. Esse deve perceber o chamado de Deus à unidade e se esforçar para que ela seja uma realidade. Então, vamos ver como é que isso é apresentado. Em primeiro lugar, vamos lá, versículo 1. Ora, nós, que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Irmãos, apesar do texto nos trazer ensinamentos sobre a vida cristã de um modo geral, eu vou aplicar o texto aqui pensando no contexto em que nós estamos refletindo nesse mês, pensando no contexto de mente e fé, no contexto de cuidado da mente, certo? Então, talvez eu não vou dar a abrangência que o texto pede, mas você vai entender por quê, porque a ideia é a gente pensar sobre esse problema, pensar sobre essa questão, sobre esse assunto tão importante, certo? Então, hoje pela manhã, eu falei que depressão não é falta de fé, como pensam alguns. Algumas pessoas pensam que a depressão, falam, fulano está em depressão porque ele está com falta de fé, porque a fé dele está fraca. Não, então, não é bem por aí. No entanto, a depressão pode causar um estremecimento de fé. Veja bem, uma pessoa deprimida, talvez, ela não vai conseguir orar como alguém que não está deprimido.
Ela não vai conseguir desenvolver as outras disciplinas espirituais. Ela não vai conseguir ler a Bíblia como outra pessoa. Ela não vai conseguir jejuar como outra pessoa, certo? Então, quando Paulo fala sobre os fortes suportar os fracos, nós precisamos compreender que ele não está falando de força física. Ele não está falando de poder. Ele não está falando de força intelectual. O que Paulo está falando é de fé. Amém? E o que acontece é que alguém forte na fé, inevitavelmente vai ter algumas marcas, como, por exemplo, o fruto do Espírito. Quer saber que alguém é forte espiritualmente? Avalie se essa pessoa demonstra na vida dela o fruto do Espírito. Você se lembra quais são os aspectos do fruto? Eu não vou apertar não, senão os irmãos vão colar as placas aqui e falar, ih, pastor, é 9. Talvez você lembre de uma musiquinha, talvez você lembre de alguma forma. Então deixa eu trazer aqui uma forma que eu gosto muito. O John Stott, escritor anglicano, inglês, ele, no livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, ele desenvolve o fruto do Espírito Santo em 3 trios. Então ele fala assim, o primeiro trio é aquele que reflete o relacionamento do homem com Deus. E esse trio é paz, amor e alegria. Então fala do homem com Deus. O segundo trio é o relacionamento do homem com o próximo. E aí a gente tem paciência, benignidade e bondade. E o terceiro trio vai falar do relacionamento do homem consigo mesmo, que vai falar de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Viu? São 3 trios. Um relacionamento com Deus, o outro relacionamento com o próximo e o outro relacionamento consigo mesmo. Certo? Então, irmãos, se você fizer essa separação, vai ficar mais fácil de você memorizar. Perceba, portanto, que uma pessoa forte na fé é uma pessoa bem resolvida com Deus. Amém? Porque ela tem um fruto do Espírito. Ela também é bem resolvida consigo mesmo. Percebe? E, consequentemente, né, ela é alguém que vai ter um comprometimento em relação ao cuidado ao próximo. A ideia de suportar nesse texto aqui, irmãos, não é aquela ideia de aguentar a chatice do irmão, tá? Não diretamente, mas cabe também. Mas não é isso principalmente, tá bom? Sabe? Mas as suas necessidades. Permita-me ilustrar o que eu quero dizer. O teto de uma casa, de um lugar, né, ele não costuma ser leve. Né, o teto da nossa igreja, ele é mais leve do que muitos, mas ele é pesado. Se você juntar todo o telhado, irmãos, né, vai dar um peso considerável. E por que esse telhado não cai sobre a nossa cabeça? Porque há estruturas que o sustentam. Estruturas metálicas, em alguns lugares estruturas de madeira, a alvenaria, né? Alguma coisa capaz de suportar o peso do telhado, certo? Então, de maneira semelhante, o versículo 1 está dizendo o seguinte, que os crentes fortalecidos espiritualmente, faz força, senhor. O Gabigol, vai lá. Assim, ó, os crentes fortalecidos espiritualmente, eles têm condições de suportar o peso que os irmãos enfraquecidos não estão conseguindo carregar. Deixa eu ser bem claro agora. Isso significa que ao invés da gente acusar o nosso irmão, mas o fulano não ora, não lê a Bíblia, não jejua, por isso que ele está fraco. Talvez nós deveríamos orar com ele e por ele. Nós deveríamos ler a Bíblia com ele. Nós deveríamos jejuar com ele e por ele, para que então ele seja fortalecido. Está pegando a ideia do texto? Então talvez, hoje o Senhor vai te chamar para pagar uma conta que não é sua. Talvez para fazer algo que não é da sua responsabilidade de maneira direta. Mas como corpo de Cristo, indiretamente essa responsabilidade cai sobre os seus ombros. De quê? De dar suporte para aqueles que estão fracos na fé. De dar suporte para aquele irmão que não consegue fazer, às vezes, o que você consegue fazer. Certo? E é através da compaixão que esse suporte se desenvolve. É quando você entende que a guerra dele é também nossa e assim sucessivamente. Certo? Então, sabe quando o papai e a mamãe tem que arrumar a bagunça do filho? Viu? Por quê? Porque às vezes o filho só dá conta de fazer a bagunça, não dá conta de resolver.
Ou sabe quando o irmão mais velho paga o pato pelo mais novo? Mas foi ele vai ter que arrumar. Por quê? Porque ele é mais forte. Porque ele tem mais condições disso. Pois bem, é nessa ideia que Paulo está falando. Ele está dizendo que tem pessoas na igreja que precisam de ajuda e tem pessoas na igreja que podem ajudar. Os que precisam de ajuda são os que são fracos, ou os que estão fracos. E os que podem ajudar são os que estão fortes. Percebe a diferença? Amém, irmãos? Todo mundo entendendo? Então, daí eu te pergunto, você está precisando de ajuda? Ou você é aquele que pode ajudar? Um monte de gente olhando para mim com cara de paisagem. Talvez os dois, né? Talvez você está precisando de ajuda, mas tem gente pior que você pode ajudar. Né? Não é assim? E essa é a verdade, irmãos. E é nessa linha que entra o próximo passo. Agradar o próximo. Vamos continuar a leitura? Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos de que insultavam caíram sobre mim. Então, irmãos, não há dúvidas que a ideia de suportar o fraco tem a ver com paciência, concorda comigo? Só quem tem muita paciência consegue suportar o fraco, irmão. Só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue suportar a fraqueza do fraco. Certo? Então, lembre-se novamente do fruto do Espírito. Os coaches, os psicólogos, filósofos, eles vão chamar isso de inteligência emocional. Mas a gente chama de fruto do Espírito, que a gente é crente. Né? Então, por mais, a gente pode até ser psicólogo, mas é psicólogo crente. Então, a gente vai falar fruto do Espírito. Certo? Então, vocês lembram do trio que eu falei agora, dos relacionamentos interpessoais? Vocês lembram ainda? Quais são? Paciência, benignidade e bondade. Pelo menos isso vocês têm que gravar. Vamos comigo. Paciência, benignidade e bondade. Agora só vocês. Ok, então vamos lá. O texto que estamos refletindo fala sobre as três coisas. Sabe, suportar o fraco vai exigir paciência, amém? Mas eu também preciso cuidar dele com benignidade e bondade. Como é que a gente separa isso? A benignidade está associado ao interesse em ver o próximo bem. Benignidade tem a ver com pensar o bem do próximo. Amém? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, é o pensamento favorável em relação ao irmão ou à irmã que está fraco. E a bondade reflete as ações geradas a partir desse pensamento. Vamos lá. É muito fácil para nós, por exemplo, apontar a falha de alguém. Ah, fulano de tal está me ignorando. Não, ele me deixou na mão. Ele não quer nada com nada. Quando a falha dele atinge a gente, então, o desafio fica mais difícil ainda. Porque se ele está dando trabalho para o outro, aí eu até que tolero, mas quando ele está dando trabalho para mim, aí ele pisou no meu calo, aí o bicho fica feio. Aí o negócio pega. O X da questão é que muitas vezes essas falhas, elas só revelam uma fraqueza ou uma limitação. Não é porque o irmão não quis te responder. Não é porque está fugindo dos confrontos ou conversas mais difíceis. É porque ele está passando por problemas emocionais. Isso faz com que ele fuja. Isso faz com que ele seja apático. Isso faz com que ele esteja anestesiado em algumas situações. Isso faz com que o comportamento dele seja comprometido de alguma forma. Então, meu irmão, minha irmã, a fulana não te deixou na mão porque ela quis, mas por conta do peso que ela está carregando, onde acabou refletindo na vida eclesiástica. Talvez a falha só aconteceu porque a pessoa entende que, não, se eu fizer isso com o irmão da igreja, o dano vai ser menor. Quer ver? Deixa eu fazer umas comparações. Imagina comigo. É melhor dever um irmão da igreja ou um agiota? Agiota que bate, que mata. É melhor dever o irmão da igreja, concorda comigo? É melhor eu desapontar alguém cheio do Espírito Santo ou alguém vingativo? Alguém cheio do Espírito Santo, concorda comigo?
É mais aceitável pedir perdão para um pastor, para um líder, ou para um ímpio? Para o pastor, não é mesmo? Sim, eu sei, você fala assim, mas isso não justifica, pastor. Mesmo assim, ele me tirou do sério, ela me tirou do sério, nem parece que é crente. A gente pensa assim, irmãos. Ele pensa, se a pessoa está tratando os crentes assim, imagina como é que é lá fora. Imagina como é que é no trabalho. Imagina como é que é na faculdade. Se a pessoa não está dando moral para quem quer ajudar ela, imagina para aqueles que nem se importam com ela. Irmãos, não é fácil não. Mas o que a Bíblia nos manda fazer com essas pessoas? A Bíblia diz, vingue-se delas, é isso? Castigue, ignore, odeie. A Bíblia fala isso? Não. A Bíblia diz, agrade elas. Ajude. Ame. Sabe, Jesus é o seguinte, até os publicanos, quando Jesus fala assim, ó, até os publicanos, assim, até a ralé, até aqueles que vocês falam que são ruins, eles conseguem amar quem ama. Mas vocês são diferentes. Vocês vão amar até quem odeia vocês. Vocês vão orar para quem persegue vocês. Vocês vão agradar quem desagrada vocês. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque você é forte, irmão. Amém? Fala para o meu irmão, assim, porque você é forte. Fala assim, você é forte. Amém? Porque você é cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Se não for hoje, vai ser em nome de Jesus. Amém? E o crente cheio do Espírito Santo se parece com quem? Com Jesus. Jesus transformava insulto em edificação, problemas em oportunidade para servir. Permita dar alguns exemplos práticos. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele ainda tinha coragem. Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Que bom que era Jesus, né? Que se fosse eu e você, fala, desce fogo, mata eles. É, isso aí mesmo. Eles precisam da que merece. Mas ainda bem que não era nós, era Jesus, né? Então também nós devemos orar para aqueles que nos fazem mal. Você já orou para aquele irmão que fez fofoca com seu nome? Hã? Você já abençoou aquele que te olha meio torto? Você já deu um abraço naquele irmão que já te deixou na mão algumas vezes na escala? Hã? Você já abençoou aquele que de alguma forma te atrapalhou alguma vez na vida? Porque é isso que Jesus está falando para a gente fazer, irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. Amar quem nos faz mal, quem nos dá trabalho, quem precisa de nós. Mas isso só é possível através da paciência e da consolação provenientes das Escrituras. Quer ver? Vamos continuar a leitura, versículo 4. Pois tudo que no passado foi escrito, por nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então Jesus está dizendo, vocês precisam ser parecidos comigo mesmo. Paulo está dizendo, vocês precisam ser parecidos com Jesus. E algumas conclusões são fáceis de tirar. Se você vê uma pessoa em forma, assim, ó, fulano gasta tempo na academia. Fulano cuida da alimentação dele, não é assim? Quando a gente conversa com uma pessoa que sabe muito sobre um assunto, a gente, olha só, essa pessoa estudou muito. Ela sabe o que ela está falando. Ela entendeu como é que as coisas funcionam. Agora, sabe qual que é a marca de alguém forte na fé? Eu já falei, né? Fruto do Espírito. Mas como é que ela chegou lá? É porque ela é uma pessoa comprometida com as Escrituras. O versículo 4 diz que a palavra de Deus foi escrita para nos ensinar muitas coisas. E esse ensino é acompanhado de paciência e consolação a fim de nos dar esperança. Isso significa que quem olha o mundo sem conhecer a palavra de Deus, vai ver um monte de problema. E vai ver um monte de problema sem solução. Mas quem conhece a palavra de Deus fala assim, não, isso aí vai acabar. Porque vai chegar um dia em que não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza. Vai chegar a plenitude dos dias.
vai chegar o dia que será para sempre. Então, todos os problemas serão resolvidos. A maldade vai acabar, o amor vai reinar verdadeiramente. Então, quem conhece a palavra de Deus se enche de esperança. Quem vê o noticiário de hoje vai ficar facilmente desanimado. A violência, a corrupção, a injustiça, as tragédias naturais podem desanimar e assustar qualquer um. Contudo, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles irmãos que lê Bíblia, eles olham para o noticiário e falam assim: Maranata, vem Jesus, está tudo pronto, nós estamos te esperando. Só o Senhor para resolver esses problemas, só o Senhor para nos dar uma nova perspectiva. A palavra de Deus nos molda a nossa forma de pensar e, consequentemente, a forma de se viver. O sermão que a gente ouve na igreja, irmãos, é diferente de uma palestra que a gente vê por aí. Por quê? Porque tem como origem a palavra de Deus, e a palavra de Deus transforma, renova, santifica, fortalece e nos direciona para a vontade de Deus. Não, você não entendeu o que eu acabei de dizer. A palavra de Deus nos transforma, irmão. Ela nos renova, ela nos santifica, ela nos faz caminhar em direção ao Senhor. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, já viu? Deseja ser cheio do Espírito Santo. Deseja viver o sobrenatural. Eita glória, aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Só que o que elas não sabem, ou o que elas se esquecem, é que para viver o sobrenatural, nós precisamos viver o natural, o ordinário. É na vida ordinária, de oração, de leitura da Bíblia, que o sobrenatural se manifesta. Percebe? É no simples, é no básico. Se você for olhar, irmão, quase toda pregação a gente fala assim: a gente precisa orar e ler a Bíblia. Quase toda pregação. E hoje não vai ser diferente, não. Deixa eu te falar, experimenta ler a Bíblia todos os dias e você vai testemunhar o sobrenatural. Porque o humor muda, a ótica muda, tudo muda. Quando você estiver passando por uma aprovação, seu amor vai ser influenciado pelas Escrituras. É aquela história, se você chegou no seu carro com o pneu furado, você leu a Bíblia, a reação é uma. Mas se você não leu, a reação é outra. Quando você for confrontado, o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você leu. Quando você estiver desanimado, você vai ser fortalecido e reanimado através da palavra. Quem nunca começou a ler a Bíblia triste, mas na hora que começou a ler, parecia que a barrinha de energia ia aumentando, assim, sabe? Parece que o humor ia melhorando. Parece que o coração ia enchendo de amor, de alegria, de paz. Assim, esse negócio é bom demais. Mas tem dia que a gente lê a Bíblia e nada disso acontece. Então, mas continua lendo. E o que dizer dos aconselhamentos, dos momentos de oração, do dia a dia como voluntário na igreja? Todas essas coisas vão ser afetadas quando você estiver cheio da palavra de Deus. Porque é inevitável, irmãos. Quando alguém for te pedir um conselho, você vai lembrar do quê? Da Bíblia. Quando você for orar por alguém, você vai lembrar do quê? Da Bíblia. Quando você for cantar, você vai lembrar do quê? Da Bíblia. Então nós precisamos nos encher de Bíblia. Se nós queremos viver um avivamento na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, nós precisamos de um abibliamento. Essa é a verdade. Nós precisamos de mergulhar nas Escrituras, fazer dela o nosso principal alimento, fazer da leitura da Bíblia algo inegociável. Igual você faz com o almoço, com o café da manhã, não sei qual é a sua refeição inegociável. Mas a leitura da palavra deve ser inegociável. Em 2009, o Centro de Engajamento Bíblico da Universidade de Tel Aviv divulgou uma pesquisa em que avaliaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos. O objetivo da pesquisa era medir o impacto da interação de alguém com as Escrituras. E eles descobriram que aquela pessoa que lê a Bíblia uma só vez na semana, talvez no culto de domingo, o impacto na vida dela é quase que insignificante. Não muda muita coisa. A pessoa que lê a Bíblia 2 vezes, talvez ela vá em 2 cultos, né? Também não muda muita coisa, não. O impacto é quase insignificante. Mas a pessoa que lê a Bíblia pelo menos 3 vezes por semana, já dá aquele, opa,
está acontecendo alguma coisa aí. Espera aí, tem algo sério acontecendo. Mas a pessoa que lê a Bíblia 4 vezes por semana, essa vive o extraordinário. Olha só os dados da pesquisa. A pessoa que lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, o sentimento de solidão cai 30%. Problemas com a raiva cai 32%. Amargura por causa de relacionamentos, principalmente relacionamentos familiares, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual diminui em 60%. Contato com a pornografia diminui em 61%. E o que dizer dos novos hábitos? A pessoa que lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, ela tem uma fé aumentada em 200%. O interesse dela pelo discipulado é maior, 230%. Percebe, irmãos? Que as coisas podem ser diferentes pelo simples fato de nós termos o hábito de buscar o Senhor na palavra. Eu acho que eu já podia acabar aqui e falar assim, vai todo mundo ler a Bíblia. Porque é isso que vai mudar a nossa vida, irmãos. Talvez seja por isso que a maioria das vezes que a gente vai aconselhar alguém, que a gente vai orar por alguém, e você vê que a pessoa está na fossa, está com dificuldade, fala assim, e como é que está a leitura da Bíblia? Ela olha e fala assim, que leitura, pastor? Não existe. É na leitura da palavra que nós somos moldados, transformados em pessoas mais parecidas com Jesus. Portanto, você quer ser ajudado, irmãos, nessa noite, amém? Então vai ler a Bíblia. Você quer ajudar alguém? Fala para ela ler a Bíblia. Ou lê a Bíblia com ela. Incentive essa pessoa, sabe? Assim a gente vai chegar ao maior nível de maturidade e cuidado mútuo. O nível em que glorificamos a Deus em uma só voz. Vamos lá, continuando a leitura, versículo 6. Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, também como Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Irmãos, as canções mais belas são aquelas que a gente canta em comunidade. Já viu? Os vídeos mais bonitos de ver na igreja é aqueles que está a igreja cantando junto. Porque Ele vive, posso crer. Aí você vê todo mundo cantando. Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece, todo mundo canta junto. Então, o culto público, presta atenção no que eu vou dizer, não foi feito para apresentações. A ideia de subir aqui não é se apresentar. A ideia de subir aqui é de ministrar, é diferente. Então, o louvor conduz a igreja à adoração. Percebe? A pessoa que faz uso da palavra ministra a palavra de Deus para a igreja. Certo? Então, por isso que quando a gente vai cantar, a gente tem ministério de louvor para conduzir a igreja. Se o ministério de louvor for aqui para cantar sozinho, eles estão perdendo o propósito. Então, a ideia é que haja colaboração. A ideia é que a igreja colabore com o ministério de louvor e que o ministério de louvor colabore com a igreja. Percebe? É por isso, por exemplo, que a gente coloca as letras das canções aqui na projeção. Essa semana, nós vamos colocar lá no grupo da igreja as músicas que o grupo de louvor vai cantar na Semana da Família, para você já ir aprendendo, para você já chegar aqui ensaiadinho. Tá bom? Então, por quê? Porque isso é importante, certo? Então, o volume do som, ele tem um volume correto. Ele não pode ser muito alto, a ponto de você não conseguir ouvir o seu irmão do lado, mas ele também não pode ser muito baixo, a ponto de você não ouvir o que está sendo dito em cima. Então, a ideia
é que você consiga ouvir quem está cantando aqui em cima, mas que você também consiga cantar junto. Amém? Estão entendendo? Vamos lá. Adorar a Deus em unidade é uma das mais belas expressões do que é pertencer ao corpo de Cristo. Por isso, apesar das individualidades, a ideia do culto comunitário é que possamos cantar juntos, celebrar juntos, chorar juntos. Isso significa que a ausência de alguém que costumeiramente estará presente na igreja deve ser sentida. Geralmente, né? Eu não faço chamada todo domingo, não, irmãos, mas eu sei quem vem todo domingo na igreja, tá? Alguns estão me olhando com cara de espanto agora, eu sei. Geralmente eu faço a chamada pós-ceia. Eu falo, o irmão não foi na ceia, então alguma coisa está acontecendo. Aí, se você já recebeu uma mensagem minha na segunda-feira, depois da ceia, você sabe o que eu estou dizendo. Ô, irmão, senti sua falta. Por quê? Porque a gente sente falta. Certo? Porque cada pessoa que compõe o corpo de membros do Dom Pedro II é importante. Porque fala para o seu irmão, você é importante, tá bom? Você faz falta quando você não vem. Então, a igreja pode estar lotada. Às vezes fala, a igreja está lotada. Eu falei, mas o fulano de tal não veio hoje. Mas o Beltrano não veio. Os líderes sabem muito bem isso. Os líderes também. Você acha que os líderes não fazem a chamadinha? Vocês acham que a irmã Marta, o Ento, o Moisés, você acha que eles não ficam de olho? Fala, rapaz, fulano não veio, já tem 3 semanas que ele não vem na igreja. Sabe de nada, viu? Por quê? Porque nós nos importamos. Isso é maravilhoso. Amém? Na parábola do filho pródigo, há uma situação, um sentimento que fica no ar. Quando Jesus fala do irmão mais velho, nas entrelinhas fica parecendo que esse irmão está devendo, não fica? Vocês não acham, não? Algumas pessoas falam, por que ele não foi atrás? Por que ele não tomou uma atitude em relação ao irmão mais novo? Por que quando o irmão mais novo ele ainda ficou chateadinho? Por quê? Porque ele demonstrou egoísmo. E se tem uma coisa que atrapalha a unidade do corpo de Cristo, é o egoísmo. Mas no corpo de Cristo não há lugar para o egoísmo. Jesus nos mostra justamente o contrário. Porque Jesus é o irmão mais velho que se doa pelos mais novos. Ele é o irmão mais velho que se sacrifica, paga o preço para ter o irmão mais novo de volta. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa de nós, os irmãos mais novos. Para que nós pudéssemos ser adotados como membros da família de Deus. Jesus é o bom pastor que não contenta em ter 99 sabendo que podia ter 100. Jesus, ele é o exemplo para nós do que é lutar pela unidade. E o que ele espera de mim e de você é algo semelhante. Nós precisamos sentir a ausência daqueles que em algum momento estiveram aqui e hoje não estão. Principalmente se nós soubermos que a pessoa não anda bem, que talvez ela se afastou dos caminhos do Senhor. Nós devemos nos importar e nos compadecer com aqueles que sofrem ao nosso redor. Quando é feito um pedido de oração, hoje nós vamos orar por algumas pessoas. Nós precisamos orar como se nós estivéssemos orando por nós, pela nossa família de sangue. Por quê? Porque afinal nós somos todos membros da mesma família. Deus será glorificado em nós quando os problemas emocionais, por exemplo, não forem dele, dela ou deles, mas nossos. Quando a gente não fala assim, a irmã fulana de tal, como se fosse alguém distante. Mas a minha irmã está sofrendo. O meu irmão está ausente. Os nossos irmãos precisam de nós. Quando todos estiverem envolvidos o suficiente para orar por quem precisa de oração, para suprir de remédio ou de tratamento aqueles que necessitam, as coisas vão ser diferentes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15,
Vai dizer assim, ó: também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado, para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Sabe? Quando você está bem, eu estou bem, tá? Mas quando você não está bem, eu também não vou ficar bem, não. E eu quero que quando não estiver bem, você também não esteja bem, não, tá? Eu quero que você também sinta. Mas quando seu irmão da direita ou da esquerda não estiver bem, você também não pode ficar bem, não. Ou melhor, você pode ficar bem se for para cuidar dele. Se for para suportar ele nos ombros. Se for para ajudar a orar por ele. Se for para abençoá-lo de alguma forma. É dever da igreja cuidar dos órfãos e das viúvas. Já parou para pensar nisso? Então, é a igreja que deve, sim, olhar para aqueles que talvez não tenham um pai presente. Talvez daqueles que não têm um pai cristão. É dever da igreja olhar para as viúvas que talvez não têm filhos presentes, não têm uma família que dê suporte devido a ela. É dever da igreja consolar os desanimados. E quantas pessoas têm entrado nas igrejas desanimados e saído desanimados? É dever da igreja amparar os fracos. Quantas pessoas estão caindo ao nosso redor e a gente só passa direto, como se ela nem existisse. Mas isso vai ser possível quando nós buscarmos a paciência e a consolação da parte de Deus na sua palavra. E quando nós estivermos dispostos a lutar pela unidade. Cuidar e se importar com o outro é também uma forma de cuidar de nós. Afinal, a gente faz parte do mesmo corpo. Se um membro padece, todos padecem. Se um membro sofre, todos sofrem. Então, a responsabilidade da igreja para com os que sofrem, para com os que lutam com doenças nas mais diversas especialidades, em especial as doenças mentais que a gente tem abordado, a responsabilidade da igreja é se compadecer dessas pessoas, é não desistir dessas pessoas, é estar presente na vida dessas pessoas. Um simples abraço pode fazer a diferença na vida de alguém. Um simples tempo para ouvir pode fazer a diferença na vida de alguém. Sabe, a oração com fé pode curar o enfermo. Então, nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar agora, onde nós vamos nos unir como igreja. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora, irmãos. Hoje é dia de olhar ao redor. Hoje é dia de você olhar e lembrar que você não está sozinho. E quando eu digo você não está sozinho, você deve pensar em duas perspectivas. Você não está sozinho a ponto de... Você não precisa sofrer sozinho. Presta atenção, gente. Em segundo lugar, você não está sozinho. Isso significa que pode ter alguém sofrendo perto de você, precisando de um abraço, precisando de uma oração, precisando de um ombro amigo. Amém? Então, nesse momento, eu queria orar com você. Né? Aproxime de quem está perto aí, abraça umas 2 ou 3